pessoal, eu sou a professora Alexandra Maia e esse vídeo é para dar 10 dicas sobre como estudar matemática. Primeira dica, você tem que conhecer as regras básicas da matemática, as operações básicas da matemática. Isso tem que estar muito claro para você. Você não pode ter dúvida de quando vai usar MMC, quando você vai multiplicar frações, quando é que soma, quando é que divide, quando passa para o outro lado trocando de sinal. Essas regras básicas têm que estar muito claras na sua cabeça antes de fazer um exercício. Caso contrário, você pode perder uma questão que é um pouco mais difícil por causa de erros básicos, como erros de sinais. Regra número 2. Para estudar matemática, você precisa resolver exercício. Mas presta atenção, é você, não é outra pessoa. Você pode até assim assistir uns vídeos sobre algumas explicações, ver alguns exercícios resolvidos, pedir alguém para resolver para você entender a matéria e ir fixando a matéria aos poucos. O fato de você entender o raciocínio de uma outra pessoa não quer dizer que você sabe a matéria. Não quer dizer que aquilo entrou como um aprendizado na sua cabeça. Acompanhar o raciocínio de alguém é muito mais fácil do que você pensar por si mesmo. Então, muitos alunos, às vezes, assistem aulas, veem exercícios resolvidos e acompanham o raciocínio da pessoa e acham que assim estão sabendo a matéria, porque entenderam o raciocínio de outra pessoa. Isso não é verdade. Você só aprende matemática praticando. Então, esses artifícios de ter um exercício resolvido, assistir um vídeo, servem para você entender a lógica, entender a matéria, entender o raciocínio. O aprendizado vai vir através da sua prática, de você resolver sozinho. Quanto mais exercícios você praticar, mais você vai gravar as operações, as propriedades. Isso vai ficando cada vez mais automático para você. Então é a prática de exercícios que vai fazer você aprender. Uma sugestão é você fazer exercícios mais básicos, exercícios de fixação antes de você partir para aqueles de concurso, contextualizados, que vêm com problemas. Geralmente esses exercícios que requerem um pouco de interpretação, eles são mais difíceis. Então não comece por eles. Comece com aqueles exercícios de fixação, de você repetir as operações, repetir o raciocínio. Isso vai fazer você gravar as operações, as propriedades, até mesmo as fórmulas. Às vezes a gente faz tanto exercício daquele mesmo tipo que as fórmulas já ficam gravadas na nossa mente. Então comece por exercícios básicos e vai aumentando a dificuldade à medida que você for sentindo mais segurança. Dica número 3. Nunca olhe a resposta antes de resolver o exercício. Acredite em mim, você vai fazer de tudo para achar aquela resposta. Inclusive fazer operações matemáticas que nem existem, que nem são permitidas. Então nunca faça isso. Então tente fazer o exercício, anote os dados fornecidos, resolveu, chegou no resultado, vai lá e olha a resposta. Vamos supor que você não conseguiu encontrar a resposta. Bom, aí você tem que voltar no problema, verificar se você anotou os dados corretamente. Às vezes a gente copia errado e aí isso causa um erro em série e você não vai encontrar a resposta certa. Então confira os dados do problema e depois você mesmo vai acompanhar o seu raciocínio, a sua resolução, para saber se você consegue encontrar seu erro. A gente tem que treinar e encontrar o nosso erro também, porque nem sempre a gente tem alguém do nosso lado para poder nos ajudar a resolver esse problema ou tirar alguma dúvida. Então, treine em encontrar o seu erro. Vá linha por linha, acompanhando as suas operações para ver se você consegue descobrir. Se você não conseguir, ainda assim, descobrir o seu erro, aí vale a pena pedir uma ajuda. Então, se você não tiver ninguém por perto, circula a questão, anota, não consegui encontrar a resposta certa,
ou não consegui chegar ao final do exercício, né? Não consegui entender os dados desse problema, não consegui saber qual fórmula eu vou usar. Circula a questão, anota qual foi a dúvida, para em algum outro momento que você tiver com alguém que possa te ajudar, você já saber qual é a dúvida específica daquela questão. Uma outra pessoa, quando nos ajuda, é muito mais fácil, porque a pessoa costuma encontrar o nosso erro muito mais facilmente do que a gente. A gente está com aquela ideia fixa de resolução e muitas vezes a gente não consegue encontrar o erro. Bom, se você não tiver ninguém para perguntar, vale a pena pegar um vídeo assim de uma resolução, de alguém que já resolveu na internet, pedir uma ajuda por WhatsApp. O problema aí é que às vezes a pessoa teve um outro raciocínio completamente diferente do seu e você pode achar que o seu estava errado, quando na verdade há várias maneiras de resolver o exercício. Então a sua pode estar correta e você pode ter errado um sinal, por exemplo. Então, a sua outra maneira de resolver o exercício é pela lógica. Você não pode subestimar a sua lógica. Às vezes a sua lógica estava completamente correta. Então, essa discussão com alguém também é muito produtiva para a pessoa entender o seu raciocínio e para a pessoa também conseguir te ajudar dentro do seu raciocínio. Isso é muito válido também. Quarta dica: ensine outra pessoa. Acredita em mim. Quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Então, assim, para você ajudar outra pessoa a encontrar o erro dela, você tem muitas vezes que rever a matéria, você tem que ter segurança naquilo que está fazendo para convencer a pessoa de que ela fez algo errado ou de que outra resolução seria melhor. Para encontrar o erro dela, você tem que ter conhecimento. Então, assim, esse exercício de você ajudar outra pessoa te ajuda a aprender muito mais e várias vezes a gente descobre outras resoluções de exercícios que nem passavam pela nossa cabeça, porque a gente é forçado a acompanhar o raciocínio da outra pessoa. Então vale a pena você ajudar alguém a resolver um exercício. Você vai aprender muito mais. Quinta dica: volte à matéria sempre que você precisar. Não é porque você assistiu uma aula, viu uma matéria uma vez, que você já no primeiro exercício já vai conseguir resolver. Muitas vezes você tem que retornar, rever os exemplos resolvidos, entender qual fórmula está relacionada a qual matéria, a qual figura geométrica, por exemplo. E não vai ser na primeira vez que você assistiu ou que você viu um vídeo que você vai gravar o que vai ser usado em cada caso. Então, enquanto você está estudando, é a oportunidade que você tem de voltar à matéria. Você tem que aproveitar essas oportunidades, porque na hora da prova você não vai poder fazer isso. Então, uma dica boa é você ler a matéria, assistir a aula e tentar resolver os exercícios da aula sem olhar. Aí, por exemplo, você primeiro acompanha os exercícios. Olha lá como foi resolvido e tal, tenta entender. Depois, num segundo momento, você lê o exercício, tampa a solução e tenta resolver com o seu raciocínio. Isso vai ser bom para você entender o passo a passo, entender as propriedades, entender a lógica da resolução. Mas presta atenção em uma coisa: não é para decorar. Se você tenta decorar um exercício e o enunciado modifica em algum dado diferente, pronto, você já não consegue fazer mais. Então, assim, decorar exercício de matemática não adianta. Você tem que entender a lógica, entender o passo a passo e entender as propriedades. E aí, os exercícios resolvidos te ajudam muito. Então, sempre volte à matéria para fixar, para entender o que foi falado sobre aquele determinado assunto. Sexta dica: não tenha medo de errar. Não fique só assistindo aula. Tem alunos que falam assim: eu vou esperar você fazer. Eu não sei como começar. Não, deixa eu ver como é que você faz, que aí eu vou tentar. Isso não vai te ajudar em nada. O medo de errar trava a pessoa, trava o aluno. O que tem errado? Errou, apaga e refaz. Não tem problema nenhum. Para com esse medo de errar, para com esse medo de tentar.
Então, assim, você está numa aula, participe da aula. Passou um exercício, vai dar tempo dos alunos resolverem, tente fazer. Mesmo que você tenha dúvida, mesmo que você não tenha segurança, é essa prática que vai te ajudar. Ficar assistindo aula sem fazer nada, e porque tá com medo de não encontrar o resultado, ou porque não tá com medo de começar a fazer o exercício, não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que fazer, mesmo que o resultado dê errado, mesmo que você erre alguma coisa. 7ª dica. Não deixe matéria e nem dúvida acumular. Você tem que ter regularidade no estudo. Porque às vezes a gente vai assistindo aula, não faz exercício nenhum. 2 dias antes da prova tá aquele desespero de rever toda a matéria, de um monte de exercício para fazer. Você não entendeu a matéria, aí você percebe que você não entendeu. Você não consegue resolver nenhum exercício. Até porque a ansiedade também não deixa você resolver. Tá cheio de coisa para fazer, o que você vai pegar primeiro? Aí os alunos costumam falar assim: eu vou garantir essa matéria aqui, porque essa daqui eu tenho mais segurança, a outra deixa pra lá. Então vai assim, na sorte, ou vai na tentativa, ou faz o que dá. Pra gente ter segurança, a gente tem que ter regularidade, disciplina. Então o que eu falo com os meus alunos, na maioria das vezes? Viu aquela matéria naquele dia, ou você chega em casa e dá uma lida, mas se você estudar à noite, às vezes isso não é possível. Então, no dia seguinte, você dá uma lida na matéria e tenta resolver os exercícios que foram feitos em sala. Refazer os exercícios. Acompanha o raciocínio e tenta fazer sem olhar. Aquilo ali já vai te ajudar a fixar aquele assunto. Mas não deixa acumular. É a pior coisa que tem. É a gente chegar na véspera da prova, cheio de matéria, sem resolver exercícios, vai gerar muita dúvida e a ansiedade vai só te atrapalhar. 8ª dica. Alterne matérias de raciocínio lógico com outras disciplinas. Então, por exemplo, o dia que você for estudar matemática, não pega outra disciplina de exatas para você fazer logo em seguida, porque o seu raciocínio lógico já vai estar bem sobrecarregado. E aí você tem que alternar com uma coisa que não é lógica, um português, uma geografia, uma história, alguma outra coisa diferente, uma coisa que seja mais de leitura, uma filosofia, que seja mais de leitura para alternar. Alternar essas coisas de raciocínio lógico, de exatas ou de humanas, né? E isso vai ajudar o seu cérebro, vai dar um descanso para essa parte de raciocínio lógico. E então isso pode aumentar a sua produtividade. A gente fazia isso quando a gente tentava fazer concurso. A gente não estudava física, química, matemática em sequência. Estuda matemática, aí ficou em 1h40, 2 horas, alterna com português. Ou alterna com história. Alguma disciplina que seja de leitura, para você alternar esses conhecimentos e aí causar uma maior produtividade no seu estudo. 9ª dica. Estudar antes de dormir. Acredite, o cérebro fixa e processa as informações de uma maneira muito eficaz quando você dorme. Então, por exemplo, se você estuda antes de dormir à noite, esse período da noite do sono vai ajudar o cérebro a processar e a fixar as informações. E não precisa nem ser à noite, tá? Pode ser no cochilo da tarde. Você tá com sono, então estuda um pouco matemática antes de você tirar aquele cochilo, porque isso vai te ajudar a fixar, vai ajudar o cérebro a fixar melhor as informações. E a última dica: não se cobre demais, não se compare, não desanime, não fique falando, isso é difícil demais, eu não consigo, eu não vou conseguir. Corta esse tipo de raciocínio, corta essas palavras do seu vocabulário. Você não pode ficar assim para estudar matemática, isso gera até um bloqueio. Então, assim, concentre-se no seu progresso. Então, assim, hoje eu estou conseguindo fazer operações com frações. Semana passada eu não conseguia, estou progredindo. A aprendizagem é um processo, não é de uma hora para outra. Então não fique desesperado, você vai ter o seu tempo de aprendizado. Vai seguindo, vai tendo regularidade, vai tendo disciplina que você vai ver que vai fazer diferença. Então não desanime, tenha persistência, estude, não se compare com outras pessoas. Cada um tem facilidade com uma determinada coisa. Ninguém é bom em tudo o tempo todo.
Então, alguns vão ter mais facilidade em matemática, outros vão ter mais facilidade com disciplinas de humanas, outros vão ter mais facilidade com biológicas. Cada um vai ter facilidade em uma determinada área. Então, concentre-se no seu progresso. Você vai ver que você, seguindo essas dicas e tendo disciplina, você vai conseguir. E uma coisa que eu queria deixar: segredo não é inteligência, não é facilidade, não é onde você estudou. O segredo é a persistência. Tenha persistência, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Beijo, até a próxima aula.